Galera, antes de tudo, só uma propaganda para um colega e amigo nosso aí da Facate. Rocket.chat, tá? Isso é um software que, resumidamente, tu pode usar ele para poder criar grupos para te conversar, tá? Chat. Tá? Isso pode ser útil na tua empresa, na projetos pessoais aqui da Facate, por exemplo. Vamos fazer o projeto de sei lá que turma. Aí você precisa se comunicar de alguma forma, né? Ninguém mora todo mundo junto. Então, esse aqui é uma boa alternativa, tá? Tem aplicativo para mobile, etc. É bem legal, é gratuito, é de código aberto. Então, é muito massa. Ó, por exemplo, aqui tem um demo, tá? Vocês podem criar canais. Vou falar sobre design, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Pode ser pessoas, criar grupos privados, etc. Conselho a vocês, quem precisa de uma comunicação de pessoas longe, olhar esse cara, tá? Agora é o seguinte. Oi? Não entrou? Rocket.chat. Sexta e sábado eu estava no Brasil JS. Para quem não conhece, o Brasil JS é o maior evento de JavaScript do mundo. Literalmente do mundo, tá? E é em Porto Alegre. Aula passada eu falei um pouco sobre semântica. Alguém lembra o que é? Pode me falar? O que é semântica? Ninguém? Ok. Exato. Que daí eu mostrei isso aqui, né? Basicamente, a aula passada eu falei sobre dar sentido às coisas, etc. Pro browser e não sei o que, né? Mas esqueci do essencial, que me lembraram no Brasil JS, que a gente bate bastante nisso, acessibilidade, semântica e tal. Não é só para o browser que essas coisas são úteis, tá? Por exemplo, o que mais, tá? 45.623.910 pessoas do censo de 2010 têm algum tipo de deficiência física. Ou é surdo, ou é mudo, ou é cego, ou etc. Tá? E nós mantermos um código semântico ajuda para eles. Por exemplo, para pessoas com problemas de visão. Como? Nem todos... Deixa eu tirar as coisas aqui. Imaginem uma pessoa com problema de visão. Elas usam computador. Mas como? Como é que ela vai entrar num site e vai saber o que está naquele site? Você já parou para pensar nisso? Tipo, ela não consegue ver. Como é que ela vai saber? Existem computadores, tablets, celulares específicos para essas pessoas, que dizem para elas o que está na tela. No caso nosso, da web, se você mantém seu site com uma semântica boa, se é um botão, você bota um botão, se é um cabeçalho, você usa header, não abriu sozinha. Se é um menu, tu usa nave, e assim por diante, se você usa tags corretas, pode sentar. Esses tipos de aparelhos identificam isso e falam para a pessoa, por exemplo, ele foi lá e identificou um nave, é um menu de navegação. Ok, tem um menu de navegação, que o menu é isso, 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 isso. Aperte A para fazer isso, aperte B para fazer aquilo, aperte C para fazer aquilo. Tá? Então, manter um código semântico também é ótimo para isso. E na verdade, tudo que a gente faz, no final das contas, é para a pessoa, né? Criei um software que dá de lucro R$1 bilhão para uma empresa. É para a empresa, mas a empresa é de uma pessoa. Sempre é para uma pessoa. Então, vamos sempre manter os códigos, tá? Aqui alguns exemplos, tá? Como assim semântico? Por exemplo, o não faça. Nós temos um H1 que serve para títulos, onde o cara usou a role button, que daí para o código ele está falando que aquilo ali vai ser um botão. Só que na verdade aquilo ali não é um botão, né? Tu quer botar um botão, e aí tu usa uma tag de título. Não tem sentido. Se tu quer um botão e tu quer que ele seja um título, você usa o H1, que é de título, e usa a tag button, para dizer que aquilo é um botão. Tá? Aqui embaixo tem um sentido, tu está dando sentido ao que tu está usando, e em cima não. Um outro exemplo, isso aqui é clássico, mas já envolve um pouco de CSS, tá? Tu tem uma tag A, que é um link, ou seja, linka para algumas coisas do teu site, externo, não interessa, é um link. E aí alguém vai lá e bota uma classe btn, por exemplo, que ela, via CSS, faça com que o teu link visualmente
se torna igual a um botão. Só que aquilo não é um botão, aquilo é o link. Então, se você quer um botão, usa button. De novo, é o mesmo caso, tá? Usem o que vocês querem usar, tá? Não mudem as coisas, façam do jeito certo. Na página, e aparece visualmente visualmente, para nós, vai ser a mesma coisa. Mas para o browser é diferente. Para as máquinas que interpretam isso e falam, por exemplo, para as pessoas com problemas de visão, é diferente, tá? Então, façam as coisas do jeito que são. Se eu quero um botão, eu vou usar um botão. Se eu quero um link, eu vou usar um A. E assim por diante, tá? Esse aqui é um exemplo de hoje, que eu entrei em discussão com uma pessoa hoje, porque ela fez isso. Ela usou button, porque ela queria um botão. Só que ela não queria usar CSS para arrumar o layout do botão, o que é uma coisa idiota. Então ela foi lá e colocou uma tabela dentro do botão. Só que uma tabela é para representar vários dados, múltiplos dados. Não para alinhar as coisas, né? Então eu fui lá e falei para ele que isso estava errado. E ele teve a capacidade de olhar para mim e falar que eu desenvolvo do meu jeito e ele desenvolve do jeito dele. Aí eu falei que não, que a gente desenvolve do jeito que a web manda a gente desenvolver. Então, esse tipo de coisa, nunca façam, tá? Ele poderia simplesmente tirar todas essas tables aqui fora, deixar só esse i, que é um ícone, e a palavra send. Deu. É isso que o botão tem que ser. E arruma com CSS, te vira, tu é desenvolvedor web. Tem que saber fazer. Tá? E daí já voltou todos aqueles slides, tá? Isso aqui eu botei em cima naqueles mesmos slides que eu usei para nós aula passada, depois eu mando de novo. E aí agora é o seguinte, HTML não é uma linguagem de programação, né? Mas no final das contas a gente programa usando ela, né? Então a gente só aprende a programar programando. Com isso nós temos duas opções para programar hoje. Temos o site da TechPartner do esse ano, que nós vamos programar em cima dela, HTML só, por enquanto. Ou temos a opção do Codando do ano passado, né? Do ano passado. Que vamos olhar para essa estrutura, uma das duas, e vamos programar de acordo com ela. E agora eu deixo para vocês, querem TechPartner, querem Codando? Um ou outro? Qual? Alguém? Alguém me diga. Quem quer o TechPartner, levanta a mão. Ninguém? Eu quero. Um. Quem quer o Codando, levanta a mão. Ninguém? Vocês não têm opinião, pessoal? O Daniel está perguntando porque a gente vai tentar fazer um site no mesmo estilo de cada um desses, no caso. Exato. Qual o estilo que vocês... Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? E depende do ponto de vista, né? Cara, é que hoje... Os dois são fáceis, na verdade. Hoje a gente vai trabalhar só com HTML. A gente não vai fazer layout. A gente não vai fazer, por exemplo, botar branco e a imagem naquele cantinho, não sei o quê. Vamos fazer só a estrutura HTML. Mais nada, só HTML. E imagem, obviamente, né? Então é só questão de escolher. Ambos são praticamente parecidos. Ó. Tem um menu, tem uma seção aqui, palestrantes, outras coisas e outras coisas. Esse aqui tem algumas coisinhas ali, pá, e termina. E vamos usar esse aqui então, né? Que tem mais conteúdo. Esse aqui vocês trabalham mais. Tá, já que ninguém escolheu, a Flávia foi o único votante. Então a Flávia 100%. escolheu o TechPartner. Tá, feito isso, no mundo correto, que não existe, mas no mundo correto nós receberíamos um protótipo. Essa tela, uma imagem, por exemplo. E eu entregar para vocês e falar assim, ó, quero isso aqui em HTML, quero isso aqui em código. Tá? A gente não vai fazer, a gente vai fazer o outro, tá? Mas vou mostrar isso aqui para vocês de exemplo. Então aí o que vocês têm que tentar identificar? Tem que tentar identificar os elementos que temos. Por exemplo, lá em cima nós temos um menu, certo? E o que é um menu? Ninguém vai me falar? Que tag a gente usa? Um nave. Exato. E lá também faz parte daquele bloco, né? Então ambos fazem parte do cabeçalho. Então, por exemplo, nós teríamos um header
E aí nós teríamos uma imagem, nós teríamos um nav e uma lista, né? Essa é a ideia. A gente tem que olhar para a tela, tentar identificar o que a gente está vendo ali e imaginar, digamos que em código, tá? Por exemplo, aqui eu monto meu cabeçalho. Beleza? Vamos para outra seção ali. Beleza, eu tenho uma seção aqui que é a apresentação do site, do projeto. Aqui embaixo, ó, nós já temos uma outra seção que é o que a pessoa vai aprender. Aqui embaixo nós temos uma outra seção, uma outra parte do site, que é falando sobre os tutores, e uma outra parte explicando para a pessoa se inscrever, né? E uma outra parte que é o rodapé. Tá? Então vocês têm que tentar identificar essas coisas e imaginar, tentar entender o que vocês vão usar. Por exemplo, identificamos que a gente vai ter uma seção aqui, uma outra que é do que vai aprender, outra que é dos tutores, e o formulário e o rodapé. Tá? Então é aquela mesma ideia. Por exemplo, nós temos uma section que serve para separar sessões, então pode ser usado para essas coisas. Nós temos algumas áreas, desculpa, deu um chiado no meu ouvido. Temos algumas áreas, alguns blocos separados dentro daquela seção que definem algumas coisas. Então essas coisas poderiam ser um article, ou talvez um summary, não sei. Por exemplo, eu não sei para que serve uma section. Google HTML section. Vou saber para que serve uma section. Section, por exemplo, não sei para que serve um article, mesma coisa, tá? Nós, da informática, temos a incrível habilidade de pesquisar no Google. Então, a ideia é essa, pegar e botar em prática. Ok? Vocês vão fazer um pouco sozinhos e depois eu vou fazer com vocês. Eu vou começar com vocês, primeiro falando o emit e depois fazendo o cabeçalho. E depois é com vocês. De acordo? De acordo. Se vocês não falam, fica de acordo. Só uma pergunta. No caso ali o HTML, agora com o HTML5 é feito um texto corrido, vamos dizer assim, todas as sections, tudo numa... Claro, vai ter um index lá, mas não fica tudo corrido. Eu posso, em cada section, eu tenho eu chamo um arquivo HTML que eu faço tudo ali naquela section. Não. Vai fazer tudo num arquivo só. Isso, tudo num corrido. Que HTML tu não consegue importar HTML num HTML. Sim. Com PHP tu consegue, usa include, separa e tal, e importa. Mas no final das contas, vão todos, pro browser vão ser todos o mesmo. Só pra ti, em questão de estrutura, vai ser diferente. Sim, mas por questão de organização... Se for possível, separa. Vai de cada um, assim, daí. Eu colocaria realmente todos num arquivo só. Pra ir dentro direitinho e daí eu não vou me perder, não tem mistério. Até porque não são muito conteúdo, né? Até a HTML depois vai ver mais muito conteúdo. Sim, com JavaScript até consegue importar um HTML dentro do outro. Mas não é muito usado isso ainda não. Mas é possível. Tá? Mas com PHP tu conseguiria dar um include lá, ou com qualquer outra tecnologia dessas tu consegue fazer esse tipo de coisa. Então, tá todo mundo com o Sublime aberto? Sim. Ó, eu parto da premissa que vocês não falam nada, vocês estão concordando comigo, tá? Então se eu falar posso tocar adiante, se não falam nada, eu vou tocar adiante. Certo? Ótimo. Seguinte. Vocês estão com o Sublime 2, é o 2, né? Tá. Então primeiro a gente vai no Google e vamos escrever Sublime Package Control. Opa, ali, tá bom. Ok? Aí o primeiro link ali, ó, packagecontrol.io. Vocês estão enxergando lá? Então. Vocês clicam nele. Em seguida, ali do lado direito, ó, tem um Install Now, um botão verdinho. Cliquem lá. Primeiro deixa eu explicar, tá? O Package Control é o controle de pacotes
do Sublime. Com ele vocês vão pegar e vão instalar todas as coisas que vocês quiserem no Sublime, tá? De uma maneira fácil. Tá? Para isso que ele serve. Aí, descendo, ó, tem aqui explicando o que vocês têm que fazer, que vocês vão fazer depois, tá? Vocês vão ir no menu View, depois Show Console. Mas antes, tá vendo aqui Sublime Text 3 e Sublime Text 2, né? Ó, dá para trocar. Cliquem no 2 e copiem aquele código ali, ó. Selecionem ele, botão direito, copiar ou Ctrl C. Ok? Feito isso, vamos fazer o que estão dizendo ali em cima, ó. E no View, Show Console. Então, vão lá no Sublime. Se alguém quiser, se atrasou aí, é só falar, tá? View. Você está em inglês ou em português? Inglês. Tá, então beleza. View e Show Console. Aí vai abrir esse negócio aqui embaixo, ó. Que tem essa parte aqui, que é só exibições de coisas que exibem. E aqui embaixo vocês vão colar esse código que vocês copiaram. Vão dar um Ctrl V e vão dar um Enter. Eu não vou fazer isso para não estragar o meu, tá? Porque o meu é o 3, então eu vou colar coisas 2, não é legal. Feito isso, vai começar a executar um monte de coisa nessa parte aqui, ó. Em algum momento vai falar para ti assim, ó, terminei, reinicia o Sublime. E aí vocês reiniciam o Sublime. Eu vou dar uma acompanhada. Ali, ó. Ó, please restart Sublime Text to finish installation. Aí tu fecha e abre. Apertem agora Ctrl Shift P. Aí vai abrir uma janelinha assim. Aí vocês escrevam, por exemplo, install package. Ali ele já começa a exibir as funções para ti, tá? Aí tem lá, package Ctrl install package. Aí vocês vão dar um Enter. Aí vai esperar um pouquinho, vai dar uma outra janelinha. Aqui tá carregando, ó. Carregando repositórios. Aí demora um pouquinho, né? Internet e tal. Ó, daí abriu. Aí, para eu não vai aparecer. Foi certo agora, né? Ah, errei agora. Tá. Então tá. Vocês escrevam em emit, tá? E vai aparecer um desses que é só emit, não tem mais nada escrito. Comigo não aparece porque eu já instalei, tá? Apareceu aí? É que incomodei tanto. Então dei um enter. Eu que agora já não sei. É que a Flávia viu incomodando. Eu falo para mim, às vezes ela fala que é para eu. Eu falo para eu, ela fala que é para mim. Aí agora eu pensei que tinha acertado e errei. Agora está ao contrário. Tá, daí quando vocês derem o enter, deixa eu instalar uma coisa qualquer aqui. Deixa eu pensar, fala uma linguagem. Pode ser essa aqui mesmo, tá? Dá o enter lá, por exemplo. Aí aqui embaixo vai estar aqui, ó, instalando não sei o que. Ó, não sei o que já está instalado. Apareceu para vocês também? Ok, feito isso, vamos na área de trabalho ou em qualquer outro lugar. Criem uma pasta aí para ser o nosso projeto. Eu vou fazer na área de trabalho mesmo aqui. A gente vai começar com um arquivo novo, não vai ser aquele index da aula passada. Tiramos aquele que eu falei que aula passada, que a gente falou, que eu disse que a gente ia continuar. A gente não vai continuar. Tá? Então, criem uma pasta nova, tá? Por exemplo, eu criei aqui TechPart. E é isso, só criem a pasta. E aí vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na aula passada, né? Vai em File lá. E vamos abrir aquela pasta. File, Open. Open Folder. Aí vão até aquela pasta onde é que vocês têm. TechPart. Ok, aí vai ficar assim, né? Deixa eu trocar de tela. Assim, uma pasta lá em cima vazia, porque nós não temos nada dentro. Para alguns vai estar Open Folder, tá? Não é só Open. Acho que para todos vocês está Open Folder. Aí vocês vão até a pastinha que vocês, selecionem ela e deem um OK. Agora criem um novo arquivo com o nome de index.html. Pode ir em File, New File ou Ctrl N. Salvem index.html. Aí ele vai estar lá embaixo naquela pastinha, ó. Tá dentro dela, tá vendo? Feito isso, façam aquele teste.
Salvar onde? Dentro da pasta TechPart. Depois disso, façam aquele teste, coloca o exclamação e dê um tab. Aí é pra fazer tudo isso. O Emmet é muito mais do que um exclamação tab, tá? Ele tem muito mais coisas legais do que isso, mas aí cabe de cada um sair pesquisar. Se alguém não chegar nisso, me avisa. Tab. Dá uma exclamação e aperta Tab. Ó, que nem lá, ó. Bota exclamação e Tab. Deu? Deu certo? Todo mundo? Sim. Então tá bom. Deixa eu abrir o TechPart aqui. Ok, como eu falei para vocês, nós temos que tentar identificar o que tem na página e começar a montar a estrutura do HTML, tá? Não vai ficar, em questão de layout, bonito. Vai ficar, se tu abrir o código, vai ficar uma coisa abaixo da outra. Que depois com o CSS a gente vai arrumar. Tá? Então, por exemplo, lá, nós temos um menu. Que é um cabeçalho da página, certo? O cabeçalho é a tag header. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos começar com o header. Pode fazer o seguinte, ó. Só escreve, ó, header e dá um tab. Aí ele abre e fecha. Ou se você, por exemplo, começar a escrever, ó, header, dá um Ctrl espaço, ele vai te trazer tudo o que tu escreveu ali, ó. E aí, eu quero esse aqui. Dá um Enter. Já trouxe até mais coisa, ó. Isso que eu não quero. Ok? Então tá, nós temos aquilo ali, que aquilo ali vai ser o quê? Vai ser uma imagem, vai ser um texto, pode ser várias coisas, né? Eu diria que é uma imagem do TP, que nós não temos, mas então por enquanto a gente vai só botar aqui, por exemplo, imagem, que nós não temos a imagem, então nós vamos escrever aqui no Alt, TechPart. Todo mundo sabe para que serve o Alt do IMG? Não? Por exemplo, se eu não achar a imagem, ele vai botar o que está no Alt no lugar do IMG. Entendeu? Uma alternativa. É. Não tem imagem, para não ficar vazio. Não ficar uma imagem quebrada que aparece. Tá? Depois disso nós temos o menu com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 navegações, opções ali, né? Então nós temos o nav com o menu que vai ter 7 li. Então eu posso fazer aquilo ali, dou um tab e vai mostrar todos. Vocês pegaram? Não pegaram? Não? Voltar onde? Aqui? Aqui? O procedimento que eu fiz? A barbada? Barbada é assim, ó. Eu quero um L. Dentro do L eu quero li. E eu quero vezes 7 li. Aí isso dá um tab e ele vai fazer o G. Ok? E aí a gente escreve quais são. Palestrantes, programação. Deixa eu dar um freeze aqui. Palestrantes, programação, local, parceiros, inscreva-se, 2014, contato. Vocês fizeram assim, né? Sim? Agora eu pergunto para vocês. Isso que a gente fez está certo ou está errado? Ó,
Tá certo? É uma lista, né? É uma lista. Uma lista de quê? De nomes. De quê? Alguém falou aí? Links, né? Links para alguma coisa, né? Então, não tá faltando nada aqui? Falta o A, que é a tag de link. Só para pegar vocês, ó. Então agora vocês vão trocar todos ali e vão botar o A. Tá? E botar as coisinhas ali. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, ó? Tem o li, dentro do li tem o A. Entenderam? Isso aí já podia ter sido feito lá no V7, não? Isso já podia ter feito lá na frente. Só que se fizer agora vai apagar tudo que tu fez. Tá? Esse tipo de coisa vocês têm que tentar prestar atenção na hora de fazer, porque daqui a pouco tu faz desse jeito, daí tu começa a montar CSS, isso e aquilo, tu tá lá no meio e tu percebe que faltou coisa. Aí você tem que alterar as coisas que tu já fez, o que não é legal. Né? Como nós não sabemos ainda para onde, vocês podem só pôr um joguinho da velha ali, tá? O hashtag. Para ele considerar aquilo ali um link. Só que der um link pro nada. Mas é um link. Não peguei como é que fez o A, né? É um andado. Só Ali? metade. Ó, é só um A. Tá vendo? Ó, tem a tag A e dentro dela tá o nome, ó. E a tag A tá dentro do li. Só bota no meio lá. Isso, entre cada LI, ó, abri um LI e fechei um LI. Vai ter uma tag A. Dentro da tag A, tu dá o nome pra ela. E era isso. Tem que ser aí ou pode ser na mesma linha tudo? Oi? O L e o A pode ser na mesma linha? Assim? Tá dizendo? É. Pode ser. Eu só botei separado pra vocês enxergar melhor. Vou pegar uma água. Ah, ok. Obrigado. Conseguiram? Sim? Agora tem outra questão. Essa imagem aqui, ela é só uma imagem ou ela é um link para alguma coisa também? Ela é um link, né? Então ela deveria estar dentro do nave e ser um link também, né? Então, por exemplo, nós temos que pegar ela, criar um li antes, porque ela é antes de todo mundo, né? Tá vendo? Criar um A e dentro do A nós vamos pôr a imagem. Entenderam? Não? Ó, nós tínhamos a imagem aqui em cima. Lá em cima. Opa, apertei o botão errado. Nós temos a imagem ali, ó. A gente vai tirar dali. Vamos criar um novo li, ó. Antes de palestrantes, vamos criar um li. Que vai ser nosso novo link. Se é um link, é um A. E dentro do A vai ter a imagem. A imagem é como se fosse o texto do link. Isso, tira de lá. Porque ela faz parte do nosso menu de navegação ali. E bota o joguinho da velha lá. Todos conseguiram até aí? Assim é muito pequeno lá no fundo? Não? Tá legal? É pequeno pra você? Não, dá pra aumentar bastante, ó. É, quanto mais eu aumento, menos coisa aparece na tela, né? Só por isso. Ok? Todo mundo? Então tá bom. Então a gente pode agora abrir isso aí no nosso browser, tá? Botão direito, Open File Path, aqui embaixo, ó, por exemplo. Ou pode dar um Open em Browser e abram lá no browser. E vai ficar esse negócio aí. Lindo, né? Que não tem sentido nenhum para nós por enquanto, né? Não é útil visualmente. Mas tá tudo aqui, ó. Tudo que a gente fez. Tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. E esse TechPart aqui em cima está escrito TechPart porque ele não achou a imagem que a gente falou. Porque na verdade a gente não falou nenhuma imagem. Aí aparece o Alt que foi para vocês, ó. Pessoal, deixa eu dar uma facilidade para vocês. Eu já vi várias vezes acontecer isso aí com o pessoal. O Sublime,
se vocês não salvarem as coisas não vão ter efetividade, né? Porque elas não estão salvas. Aí o Sublime é o seguinte, ó, estão vendo aquele xizinho lá em cima, ó, de fechar? Se eu alterar alguma coisa, ele vira uma bolinha, tá vendo? Quer dizer que eu não salvei, agora eu vou salvar. Aí vira um xizinho de novo. Então, para vocês saberem se salvaram ou não salvaram alguma coisa, olhem lá. Está a bolinha e não salvaram, aí salva. Atualiza a página lá, tá ali. Não precisem sempre mandarem abrir de novo, tá? Vocês só podem ir lá no browser e dar um F5. Todo mundo chegou nisso? Sim? Show de bola. E agora é com vocês. Então, ó, deixa eu começar aqui, por exemplo, tá? Ó, nós temos o header, que é o nosso cabeçalho. Essa página não tem um rodapé, então não precisamos de rodapé, certo? Então, podemos dizer que tudo isso aqui faz parte do conteúdo principal do site, né? Então, por exemplo, aqui abaixo do header, nós vamos ter a tag main, que é aquela... Vocês podem olhar os slides, tá? Todas as tags diferentes que vocês não conhecem ainda tem naqueles slides que eu passei. Por exemplo, a tag main, que representa que é o conteúdo principal do site ou da aplicação, etc. E aí vocês começam a analisar, por exemplo, tem uma seção aqui, tem outra seção. Eu começaria desse jeito, tá? Eu não faria um e terminaria. Eu ia fazendo o que tem de tudo até começar aí, bom, agora não tem mais nada igual. É só entrar a fundo em cada um. Por exemplo, tem uma seção, tem duas seções aqui, 3, opa, travou, 4, 5, que são os patrocinadores, e podemos dizer 6, que é as mídias sociais. Então nós temos 6 seções no nosso site. Então, por exemplo, dentro do main, eu posso criar 6 sections, que cada uma vai representar alguma área do site. Beleza? Agora eu tenho que entrar section por section. Aí vocês começam. Beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho um título, eu tenho uma imagem que faz parte do título. Título usa H1, então tu bota lá, bota o H1, bota a imagem do H1, escreve tech part. Aqui tem algumas outras informações. Aqui já é o link, aqui é um parágrafo, parágrafo é P de parágrafo, aí acabou aquela sessão. Próxima sessão, beleza? Tem os palestrantes, ok, eu tenho vários palestrantes. O que identificaria via HTML vários palestrantes, por exemplo? Como eu poderia separar isso? Aí vocês vão pensando, vou usar article, vou usar lista, vou usar div, o que eu vou usar? Mesma coisa para cá, programação. Eu tenho várias programações. O que eu vou usar? Vou usar uma lista para representar todas as programações? Vou usar cada uma como um article? Isso aqui é um título da programação? Ou isso aqui? Ou isso aqui? O que é cada elemento? É isso que vocês têm que tentar identificar. E mãos à obra. Se alguém tiver dúvidas, me chame. Vocês estão com dúvidas inicialmente? Falem agora. Tipo, agora, o que eu tenho que fazer? Não? Tem? Tem dúvida? Não? Tem dúvida? Então, diga, quais são as suas dúvidas? Na verdade, os códigos em si, né? Os códigos em si? Não sabe as tags? Nunca mexi, né? Então fica difícil. Vocês já viram algumas coisas antes nas outras aulas já, né? Algumas tags, né? H1, P, BR. Usando, né? Que é uma dúvida se é. O que seria uma div? O que seria uma div? Div é como se fosse um divisor, digamos assim. Ela serve para agrupar coisas. Entendeu? Mais ou menos. Mas é mais ou menos isso. Então, praticamente, vocês podem também dar uma olhada naqueles slides lá. Lembra que tem uma parte nos slides. Deixa eu ver se eu ainda estou aqui. Aqui, ó, algumas tags. Deixa eu dar um play. Ó, algumas tags aqui falam um pouco de cada uma já, ó. O que é cada uma? Pelo menos dos HTML5. Tem um site muito bom, que é o Maljor. Maljor.com. Que, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui.
Que tem um pouco ó, de algumas coisas também. Só que o Mojo é mais CSS do que HTML. Temos um que é o... Como é que é o nome agora? Deixa eu escrever HTML e IMG, por exemplo. Aqui, ó, W3 School. Por exemplo, eu não sei como é que é um título, como é que apresenta um título em HTML. O que vocês podem fazer? Vão no Google, HTML, título. Aí tem um ali, ó, HTML básico. HTML listagem de comandos. Vocês abrem, deem uma olhada. Ó, já começa. Cabeçalhos, headers, tá? Já começa a explicar várias coisas para vocês, ó. Pense assim, ó, o que que eu preciso? O que que é isso? Esqueça um código. Pensa o que que é isso? Isso é um parágrafo. Isso é uma imagem. Isso é um título. O que que é esse negócio? É tal coisa. Como é que usa? Não sei. Então, vai no Google. HTML título. HTML parágrafo. Parágrafos em HTML. Aí vai lá, página HTML, blá 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 blá. P. Parágrafo. Entenderam? É simples. E com o tempo que vocês vão usando, vai ficando na cabeça de vocês. Se vocês olharem, ó, no browser vocês podem fazer. Eu estou no Chrome, vocês todos estão no Chrome? Alguém não está no Chrome? Tá, mas acho que é a mesma coisa. Não lembro se a palavra é a mesma coisa, mas é parecido. Tá, se vocês apertarem no botão direito, o meu está em Inspect Element. No caso, se vocês estiverem em português, vai ser inspecionar elemento. Se vocês clicarem ali, vai abrir essa janela e mostra todo o código, tá vendo? Se vocês quiserem dar uma espiada, como é que eu fiz esse aqui, olhem, mas esse cara aqui não está seguindo muitas regras de HTML5, tá? Por causa que eu tinha tempo para fazer isso, então eu peguei um template pronto, mais ou menos, e apliquei, tá? Só para vocês terem ideia, mais ou menos, como é que fazer as coisas. Mas enfim, eu tenho minha section ali, que é essa primeira, né? Aí eu tenho um H1, que é o título, a imagem dela, o texto dela. Aí, eu usei uma div, e nesses dois aqui, ó, eu usei uma div para cada um, com a imagem, e uma div para o texto. Nosso colega aqui e eles lá, em vez de div, usaram H3. Nesse caso aqui. O que realmente é muito melhor, tá, do que uma div. Porque isso aqui chega a ser parte do título, só que não é um título com tanta importância, digamos assim, tá? Então, H3 é legal. E aí eu tenho nossos 3 parágrafos ali, 3P. E era isso. Acabou, simples. Próxima sessão, tá? Simples assim. E inicia a próxima sessão, pensando como é que vai cuidar as listas, como é que vai cuidar as coisas e tal. E podemos ir para o intervalo. E 9 horas, não lembro quanto tempo. De 10 para 9 às 10. 20 minutos. Então querem esperar mais 5 minutos? Não? Então tá. Então intervalo e às 9h10. Não. Não é 9h10. Tá bem? Pode ser. Pode ser também? Tá por aí. Nós estamos de volta, fala. Naqueles H lá, uma imagem lá mesmo. No primeiro. No primeiro, Porque isso aqui é uma imagem. isso é uma imagem. Creio que seja. Ó, se eu passar o mouse aqui, ó, eu consigo selecionar. Isso aqui eu não consigo, ó. Então eu posso até inspecionar o elemento se eu quiser ali, ó. Tem essa lupinha, ó. Sim. Se eu clicar nessa lupa, aí eu consigo, ó, tá vendo, ó? Selecionar onde eu quero. Eu quero ver esse cara aqui. Aí eu clico, ele me mostra aqui embaixo. Eu quero ver essa imagem aqui. Eu clico, ele vai pra ela, ó. Aí eu vejo que é uma imagem. Vou fazer isso aqui agora, né? Alguém tem ideia de como é que a gente pode fazer isso aqui? Alguém já começou a fazer? Já terminou? Oi? Div? Tabela? Alguém falou tabela? Eu digo que não. Não sei quem falou. Não usem tabela. Antigamente se usava. Antigamente se usava, mas não use tabela. Tá? Tabela não. Tabela pensa assim, que tu tem vários tipos de dados iguais, tu tem nome, endereço, sei lá mais o que, um monte de dados de várias pessoas. Se for uma tabela
Sabe uma tabela de Excel? Imagina, se teus dados forem que nem uma tabela de Excel, tu usa uma tabela. Esses caras aqui podem também ser uma lista, né? E onde cada um deles, você pode tratar... Acho que eu tratei eles de forma separada, por exemplo, uma imagem, daí não sei o que, etc. Exato. Mas você pode acabar agrupando eles também. Por exemplo, um article. Oi? Por sessão não dá, cara. Por sessão, eu diria que não. Porque eles não são coisas independentes, né? Tipo, todos eles são palestrantes. Eles darão conteúdos diferentes, mas todos são palestrantes, entendeu? Não é, por exemplo... como é que eu vou explicar? Por exemplo, essas duas sessões. Aqui é uma história e aqui é outra história, entende? Então, sessões... Mas a mesma história. Eles têm conteúdo diferente, mas são a mesma coisa, entendeu? Aqui não. Por exemplo, essa branca aqui e essa cinza... Eles têm conteúdos diferentes e também não são a mesma coisa. Eles não representam a mesma coisa, né? Aqui são informações sobre eventos, sobre a Tech Party e tal. Aqui já são informações sobre os palestrantes. São informações, tudo é informação, né? Toda a tela é informação. Só que são coisas distintas. Então, isso sim são sessões diferentes. Já os palestrantes são as mesmas coisas. Eles vão dar conteúdos diferentes, mas são as mesmas coisas. Todos são palestrantes. Então, você pode fazer uma lista, porque é uma lista de palestrantes, e onde cada um deles pode ser um article, por exemplo. Tá? Por exemplo, vamos ver, Rodrigo. Olha, você pode fazer o seguinte também, ó. Que um colega ali estava fazendo já. Se vocês perceberem, ó, os links vão para algum lugar, né? Até por isso que os links existem. Porcaria. Eu tenho que me autenticar, né? E eles vão para onde? A maioria deles vão para a própria página. Ó. Eu clico em programação, ele vai para na programação ali na própria página. Ele está trocando de lugar, tá vendo? Isso se chama âncora. Se vocês olharem palestrantes, a section dele, no caso aqui não vai ser section, vai ser div provavelmente, ele tem o ID speakers. Tá vendo lá? Ó? Aqui embaixo, ó, speakers. E se vocês olharem o href do link palestrantes, ele tem um hashtag ali, um joguinho da velha, speakers. Sempre que no href tu bota o joguinho da velha e uma palavra, tu está linkando aquela palavra ao ID de algum elemento na tela. Entenderam? Até por isso que o ID é único, não pode ter mais que um. Por exemplo, aqui no palestrantes, se eu escrever palestrantes, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque não existe nenhum elemento com ID palestrantes. Mas no momento que eu vim aqui nessa section aqui, escrever ID palestrantes, eu estou linkando, estou criando uma âncora daquele link com aquela parte ali. Todos entenderam? Sim? Sim. Então vocês podem já até começar a fazer isso, até para já começar a entender, ó. Aí tu olha essa section, tá, mas o que é essa section aqui? Só olhando o código é difícil de entender, né? Então tu olha ali, ID palestrantes, ah tá, essa section aqui é sobre os palestrantes, na verdade não é palestrantes, né? Ou é? É assim. Tá? Mesma coisa os outros, programação. Ó, não é programação, é programacal. Não usem caracteres especiais, nem cedilha em programação, tá? Não usem nada disso, só em texto. Em texto pode, programação. Mas em código mesmo não se usa, tá? Escreve programacal. Por exemplo, o programacal vai ser esse cara aqui. Pá, assim por diante. E na verdade eu ratei, né? Esse aqui não é os palestrantes. Esse aqui é o, sei lá, apresentação, que é a imagem, né? Quando eu clico na imagem eu vou para o início. Então a imagem aqui que é a apresentação. E agora sim, palestrantes é o de baixo. Onde o quê? Como? Primeira sessão. Ó, qual desses links todos aqui vai para essa parte branca aqui?
O primeiro é palestrantes. Palestrantes é esse de baixo, né? É a segunda. O que vai para essa aqui é a imagem. Então lá no link da imagem, que é esse A aqui, ó, tu bota lá, Joguinho da Velha apresenta a cal. E aí, na primeira section ali, que é referente à apresentação, que é aquela parte branca, tu bota o ID apresenta a cal. Entendeu? Aí no segundo, que é o palestrantes, Joguinho da Velha palestrantes, vai ir no próximo. Aí depois o próximo e o próximo, e assim por diante. Por exemplo, local, parceiros, inscreva-se. Inscreva-se não é aqui dentro, é um link externo, né? Vai para onde? Inscreva-se a esse link aqui. Vai lá. 2014 vai pro TechPart 2014, que é essa aqui. E o contato vai pro contato. É só vocês irem colocando, né? Programação. Até para vocês saberem já melhor. Vocês olharem aquelas sections ali e saber o que cada uma representa. Tem algum atalho no Sublime para ele indentar o código? Que eu lembro não. Quer dizer, é que depende do código, né? É que não sabe como indentar teu código. Tu pode criar, pode acabar adicionando. Isso, tu pode acabar adicionando algum package que faça isso pra ti. Mas o ideal é que você indente seu próprio código. Não, sim, é o que eu digo é quando eu vou copiar e colar um código e colocar do lado, eu quero indentar. Ah, tá, aham. O que tu pode fazer, talvez, normalmente o código já vem indentado, né? Normalmente, o que vai acontecer é de cair um forinha, né? Por exemplo, suponhamos que entre assim, ó, tá vendo? Tá vendo que tá torto? Tem um section aqui, ela termina aqui embaixo, ó. E tá torto, esse aqui tá mais pra dentro. Pode selecionar eles. Se tu dá um tab ou shift tab, volta, né? Aí tu pode fazer isso aí. Programação, local, parceiros. Tá? Sim por diante. Por exemplo, então, fazer o primeiro aqui, o Rodrigo. A gente definiu que vai ser uma lista, né? Então, o li, vou fazer só o primeiro, então só um li. Vou fazer o Rodrigo. Eu acredito que todos são articles. Então, eu vou pôr article. E aí tem uma imagem. Normalmente você já vai ter a imagem, tá? Só que nós não temos, então por isso que a gente não está botando o link dela. Futuramente, quando a gente chegar em CSS, que a gente vai fazer esse site aqui bonitinho, do jeito certo, aí nós vamos baixar todas as imagens, importar elas e fazer do jeito correto, tá? Que é o Rodrigo Nascimento. Ali tem um link ali pro Twitter dele. E o nome dele é não sei o que, Rodrigo. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? E assim vocês vão indo, tá? Aqui tem um P, que vai ter tudo aquilo ali. Mas se vocês perceberem, nesse texto do Rodrigo, algumas palavras estão em vermelho. Por quê? Porque elas são links para alguns lugares. Por exemplo, Node.js. Vocês podem clicar ali, abrir ele, ó. Esse é o link. Copia, vai lá na palavra do Node. Cadê o Node? Node. Aqui. Então vocês podem abrir a tag A, botar o link ali
e colocar a palavra Node.js dentro do A. Deixa eu dar mais alguns, tirar um pouco do zoom na verdade. Ó, que nem tá ali, ó. Texto, 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 tag A, href pro link que é e o nome. MongoDB também. Por exemplo, A, o link, tiro o nome daqui e coloco dentro da tag. O Angular. Tiro o nome daqui, coloco dentro da tag. E o card. O card. Não sei. Tag A. Tira daqui. Coloca aqui. Atualiza a página. Aqui embaixo está o Rodrigo. A bolinha aqui por causa que é uma lista, né? Tem uma seção que é inscreva-se. Sim. Mas ela não é uma âncora, porque ela vai para um site, ó. Tá vendo? Ela vai para um outro lugar. Âncora é quando eu faço aqui, ó. Tá vendo que eu tô aqui em cima, né? Joga na própria... Agora eu vou clicar em local, vai lá para a parte da minha página. Isso é uma âncora. Quando eu clico e eu vou para outro lugar, é um link pro externo. Eu escrevo se é assim, o 2014 também é assim. O contato, se não me engano, abre o e-mail. Mas nós vamos fazer diferente. O contato a gente vai criar um formulário ali para fazer. Bota no barulho aí, por favor. Voltei. Precisa dar mais um? Não. Porque você não vai deixar mais um. Como é que é? Sim, sim. Não, agora vocês vão fazer. Se vocês olharem, ó, tá vendo esse Fzinho ali e tal? O Twitterzinho ali? E outras imagens, por exemplo, esse calendáriozinho, aquilo ali e tal. Eles são tudo ícones, tá? Que são do fonte... Não sei como é que pronuncia aquilo lá, tá? Mas é desse site ali, ó. Aquele cara lá, ó. Fonte... Awesome. Tá? Que aqui no Getter Starter, ó, se alguém quiser olhar em casa, trocar as imagens por essas coisas, ó. Ele explica como é que vocês fazem, ó. Por exemplo, se vocês pegarem esse link aqui, ó, copiarem ele, Ctrl C, forem lá no código de vocês, largarem aqui dentro do head, porque CSS vai lá, né? E aí vocês, por exemplo, beleza, fez isso. Aí tu vai aqui, tem vários ícones, ó. Beleza, eu quero esse aqui do Firefox. Se tu clicar nele, ele já te dá o código, ó. Se tu usar esse i aqui, ó, ele vai botar o negócio lá. Deixa eu colar aqui pra gente ver. Então, F5. E agora vai demorar um pouquinho mais, né? Por causa que ele tem que buscar lá do negócio. E aparece ali. Ó, apareceu lá, tá vendo, ó? Pretinho. Tá vendo lá? E aí a cor a gente muda com CSS depois. Então, quem quiser... Deixar a página dentro ou não? Oi? Se chega a deixar uma aplicação dentro ou não? Chega. Muito desse íconezinho assim, para facilitar mais. Quanto mais coisas você colocar, mais dentro vai ficar. Tem na internet quem está usando também, cara. Se a internet é muito boa, que normalmente em computadores hoje em dia a internet é boa, né? Não é mais ruim. Depende. Normal. Então, digamos que não vai afetar muito. Porém, grande parte dos usuários hoje são de 3G, são de celular. Então, pensem sempre nisso. Não é um cara de computador com uma internet de 10 MB que vai acessar teu site. Vai ser um cara de celular com uma internet lixo. Tá? Então não saiam colocando tudo quanto é coisa, imagens grandes, imagens pesadas, etc. Façam sempre o mais otimizado possível. Eu uso o L e L. Oi? O palestrante eu abro o L e a L. Cadastrar o próximo aí. Próximo? É a mesma coisa. Tu tem, ó. Zé, abre o L e a L. Abre outro li. Por causa que tu tem o L. O L vai ter vários li. Cria o próximo li e faz o próximo cara.
Tanto faz for de baixo ou do lado ali. Oi? Mais fácil for de baixo ou do lado. Próximo bastante. Depois vai mudar. Vai fazer interferência. Vai fazer um embaixo do outro agora? Agora vai fazer um embaixo do outro. Quando tu quebrar em coluna, ele vai estar um embaixo do outro. Quando quebrar em coluna, vai fazer assim, ó. Entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, chama. E quem terminar, já parte para outra sessão, que é das programação, que é das palestras em si, né? Já vai pensando aí para depois dar de dica para nós. Se vocês olharem, eu esqueci um negócio aí, né? Ó, eu botei a imagem e botei o link do Twitter dele. Só que também tem o nome dele, né? Olha lá, ó. Imagem, nome dele, Twitter. Ou, na verdade não é o Twitter, é a rede social dele, né? Pode ser Facebook. Ó, esse aqui é o GitHub dele, esse aqui é o Facebook. Faz uma div ali? Aqui? Pode ser? Eu usei um H3. Ó, aqui. Se vocês perderem, tudo do zero, né? Já sabe. Então, por hoje era isso. A aula que vem a gente já vai começar a CSS. E as próximas três aulas vão ser CSS e obviamente HTML também, né? CSS e HTML andam juntos. Então aqui vem a gente vai ter alguns slides explicando CSS, sites, etc. E também a gente já vai começar a botar a mão em prática mesmo, fazer as coisas. Primeiro pegar o jeito, entender alguns componentes, algumas propriedades de CSS. Depois que todo mundo já pegar a manha, pegar o jeito de CSS, nós vamos começar a aplicar em cima desse cara que a gente está fazendo agora, tá? E na outra aula, sem ser a que vem a outra, eu acho que já vamos ver Bootstrap, acha, né? Acho que é. No final, Isso. E aí, que é um framework, etc. Depois eu explico melhor. Daí vai montar um site completo. Daí a gente vai montar uma coisa completa, responsiva. Responsiva, alguém sabe o que quer dizer um site responsivo? Exato, que se adapta a todos os dispositivos. Se eu pegar meu site e abrir nisso aqui, vai funcionar. Se eu abrir no computador, vai funcionar. Se eu abrir no celular, vai funcionar. Vai se adaptar de acordo com o seu dispositivo. Tá? Então por hoje era isso. Salvem seus arquivos e até terça-feira que vem.